Fala galera, beleza? O edital da Câmara dos Deputados está na praça e a gente montou essa aula com foco na discursiva para os cargos de analistas legislativos. E por que a gente vai falar sobre a discursiva? Porque a discursiva, isoladamente, é a matéria que vale mais pontos nesse concurso. Porque das redações que vão ser corrigidas, até metade dos candidatos vão ser eliminados nessa etapa, porque a discursiva da FGV tem uma peculiaridade e derruba muita gente, inclusive eliminou muita gente nos últimos certames. Então a gente acredita que a discursiva vai ser o diferencial nessa sua preparação. E o objetivo dessa aula é já trazer uma visão mais ampla da discursiva, né, além dessa análise do edital como um todo, a fim de que você consiga figurar ali com notas excelentes nas discursivas, assim como os alunos aqui do Você Concursado, com notas acima de 90% em provas discursivas de concurso, e que figure ali nas primeiras colocações, assim como aconteceu com o TCE Santa Catarina, com nossos alunos no TCU, que teve mais de 50% dos aprovados dentro das vagas foram alunos do Você Concursado, igual aconteceu no concurso recente do Senado Federal, que a gente também teve vários alunos aprovados, teve cargos que a gente teve mais de 5 candidatos aprovados nas 10 primeiras colocações. Então, assim, a gente acredita que a metodologia do Você Concursado aprova de fato, né? Tá aqui a prova de que funciona bem, e a gente vai passar um pouco dessa metodologia nessa aula também, tá? Se ao longo, né, da explanação aqui você quiser mandar alguma mensagem, tá aqui o nosso Instagram, que é @vocêconcursado, e também tá aqui o nosso canal no Telegram, que é a Academia Discursivos. Aproveito também para dizer que o Você Concursado preparou o edital verticalizado para os cargos de contador, técnico em material e patrimônio e técnica legislativa. O link para acessar os editais verticalizados estão aqui abaixo, tá aqui abaixo, né? Então é só clicar lá para você poder ter acesso a esse edital já pronto ali, com as matérias todas organizadas para você começar essa sua preparação, beleza? Vamos lá, o que a gente precisa saber? Primeiro os cargos, tá? Para os cargos de analistas legislativos, sem considerar aquele cargo de consultoria, o edital traz o analista legislativo para o cargo de contador, informática legislativa e técnico em material e patrimônio. Tem um outro edital para o cargo de enfermeiro, farmacêutico e médico, e um outro edital separado falando sobre a técnica, para o cargo de analista legislativo, técnica legislativa. Eu já adianto que essa aula ela tem como foco aqui esse cargo de contador, técnico em material e patrimônio e técnica legislativa. Outro ponto importante que a gente tem que colocar sempre aqui, porque sem motivação a gente não chega a lugar nenhum, e uma das grandes motivações desse concurso é justamente esse salário inicial acima de R$ 26 mil. Né? Você está vendo esse vídeo aqui, vai se preparar para o concurso da Câmara, então você já consegue visualizar tudo de bom, né? Toda mudança positiva que esse salário pode vir a trazer na sua vida. Né? Não estou falando só de, vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rico. Não. Qualidade de vida que você vai conseguir ter, né? E principalmente proporcionar para as pessoas que você ama, para as pessoas da sua família, né? Enfim, então assim, não é só um salário, né? É uma mudança de vida, então vale muito a pena realmente se preparar, e a remuneração é uma das formas de motivar você naqueles dias mais difíceis ali de preparação. Que a gente tem aqui que a gente precisa saber de forma estratégica para esse concurso? A gente tem que saber o seguinte, que a nota vai ser o somatório da prova objetiva com a prova discursiva. Isso aqui é o que está lá no edital. Quanto é que vai valer a prova objetiva? 165 pontos e a prova discursiva 35 pontos, tá? Como é que vai ser dividida essa prova, a pontuação, né, da prova objetiva? A gente vai ter 60 questões de conhecimento geral, valendo cada uma 1 ponto, então 60 pontos, e 70 questões de conhecimento específico, valendo 1,5 pontos. Então, ao todo, a gente tem 105 pontos. A banca ela também traz que, para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 30, no total de 60 em conhecimento geral, e um mínimo de 52,5 na prova de conhecimento específico, ou seja, 50% aqui da nota, beleza? Já aqui na prova discursiva, a banca fala que vai ser uma dissertação que vai cobrar conhecimento específico em até 30 linhas. Então, diferentemente de outras provas da FGV, que não traz um quantitativo de linhas, dessa vez a banca trouxe. E a banca fala que para ser aprovado o candidato precisa tirar 61 pontos, isso equivale a 60%. Então veja que o critério até para discursiva vai ser maior do que o critério para ser aprovado aqui na prova objetiva, tá? Então vai ser uma dissertação de conhecimento específico de até 30 linhas no estilo da banca
FGV. Detalhe interessante aqui, que já fica de dica para você, é que a banca ela permite que o candidato use caneta azul ou preta, porém, eu sugiro que você utilize a caneta preta, porque depois que digitaliza a sua prova, fica muito mais fácil de corrigir, aí não dá problema de legibilidade, alguma coisa nesse sentido, assim, que possa vir a prejudicar a sua avaliação, tá? Então, minha sugestão é utilize caneta preta. A prova, ela vai ser aplicada no dia 3 de dezembro, tá? Para todos os cargos, inclusive, falar um ponto aqui. A gente está gravando essa aula aqui logo no dia seguinte à publicação do edital, né? Então não houve ainda nenhuma retificação desse edital. Mas na página da Câmara dos Deputados, há previsão de que a prova de técnica legislativa, né, analista legislativo e técnica legislativa, seja aplicada no dia 10, junto com a prova de consultor. Mas, né, no edital está dia 3. Então não sei como é que a banca vai se posicionar quanto a isso. Mas a princípio o que está no edital é o que está valendo, então é dia 3 de dezembro. É uma ressalva, por quê? Porque talvez você vai ter que comprar passagem para fazer a prova em Brasília, não sei. Então espera um pouquinho para poder definir isso direitinho, tá? Como é que vai ser a distribuição da prova? A prova vai ser aplicada, primeiro, prova objetiva de conhecimento geral, mais prova discursiva de conhecimento específico no período da manhã, então vão ser 4 horas de prova. Tá? Lembrando que a prova objetiva aqui de conhecimento geral vai ter 60 questões e aqui vai ser uma dissertação de 30 linhas, beleza? Já no período da tarde vai ser aplicada a prova de conhecimento específico, então vão ser 4 horas também para poder fazer a prova de conhecimento específico, que a gente viu que vai ter 70 questões, mas que como cada questão vale 1,5, então vai valer 105 pontos. O que a gente pode já extrair daqui, tá? De estratégia. Vamos lá. Se a gente pegar o total do tempo de prova e dividir pela quantidade de questões, a gente vai ver que a banca está trabalhando com uma média de 3,4 minutos por questão. Tá? Então, na prova de conhecimento específico, o candidato ia ter 3 a 4 minutos para poder resolver cada questão. Só que não é só resolver a questão, é você ler a questão, escolher a alternativa e depois passar isso para a folha definitiva. Então, 3,4 minutos seria o total de todas essas atividades. Se a gente pegar essa média aqui e jogar na prova da manhã, 3,4 minutos, a gente não vai conseguir fazer a prova discursiva em 1 hora. Né? Então, para que você consiga fazer uma prova discursiva ali tranquilamente, né, fazendo ali a leitura, enfim, a gente vai ter mais ou menos 1 hora. Tá? O ideal seria 1 hora e meia seria o ideal. Porém, considerando esse prazo exíguo de 4 horas, vai ser bem complicado fazer em mais de 1 hora. Então, assim, o limite para essa prova seria ali de 1 hora. Para quê? Para poder fazer o rascunho e a folha definitiva. Assim, você teria uma média de 3 minutos por questão. Então, você teria 3 horas para a prova objetiva e 1 hora para a prova discursiva para poder fechar as 4 horas. Logicamente, e para a gente conseguir fazer uma prova discursiva de 30 linhas no estilo da banca FGV em 1 hora, é preciso de treino. Então, a sugestão é, quando você estiver estudando, né, para esse concurso, sugiro que você faça simulados antes do dia da prova. E esses simulados devem conter 60 questões de prova objetiva de conhecimento geral, mais uma dissertação de 30 linhas que você pode pegar, inclusive, no material do Você Concursado. Então, você vai ter ali a prova objetiva de conhecimento geral, a discursiva, né? E você vai fazer isso tudo numa única sentada ali, cronometrando o tempo, para saber se você vai dar conta ou não de entregar e ver a necessidade de montar uma outra estratégia. Por exemplo, uma estratégia muito válida para esse concurso é você não fazer aquele rascunho tradicional. O que seria o rascunho tradicional? É você pegar a sua redação, escrever toda na folha de rascunho e depois passar limpo. Você vai estar escrevendo 2 redações, né? E acontece às vezes do rascunho não ter nada a ver com o que foi passado para a folha definitiva, porque você acaba mudando ali no final. Então a melhor estratégia é o rascunho eficiente, que a gente ensina no nosso treinamento, que é você só selecionar as palavras-chave que vão responder a cada um dos tópicos e depois já responder diretamente na folha de resposta definitiva, haja vista que rasura não tira ponto. Né? Tem um mito de que se eu fizer rasura eu vou perder ponto. Não, rasura não tira ponto. Então você pode fazer direto na folha definitiva, se você errar uma palavrinha ou outra, você rasura e não tem problema nenhum, você ganha um tempo significativo para poder fazer as 2 provas com tranquilidade. Então, importante fazer essa ressalva aqui, porque na sua preparação você tem que incluir essa estratégia de prova, fazer alguns simulados para poder pensar muito bem nisso. Até porque na prova da FGV, você tem a prova de língua portuguesa, vão ser 15 questões de língua portuguesa, né? Então, as questões, às vezes, elas vêm bem extensas, né? Então, você acaba gastando muito tempo nessa prova.
E aí é preciso conciliar bem essa estratégia para não ser surpreendido, tá? Eu, inclusive, faço uma aposta aqui para vocês. Vai ter gente que vai fazer a prova de manhã, quando chegar à tarde vai ter pouca gente na sala, tá? O pessoal vai desistir da prova da tarde por não ter conseguido, talvez, finalizar uma discursiva de manhã, ou não finalizar a prova de conhecimento geral. Então, um dos desafios desse concurso é justamente essa estratégia. São 4 horas só para a objetiva de conhecimento geral e a discursiva, beleza? Recado dado, vamos nessa. Olha que interessante, né? A gente viu ali as matérias e aparentemente, né, quem olha de forma superficial para o edital vai perceber que a prova objetiva vale muito mais do que a prova discursiva. Opa, a objetiva vale 165 pontos, a discursiva vale 35. Eu vou focar no objetivo. Só que se a gente pegar, tá, cada uma das matérias do edital com a distribuição de pontos ali proporcional a cada uma das matérias, a gente vai ver que a discursiva é disparada, isoladamente ali, a matéria que mais vale ponto no concurso. Dá uma olhada, tá? Dá uma olhada nesse daqui. Isso aqui é peraí, vou botar aqui para você na tela. Isso aqui é para o cargo de técnica legislativa. Se a gente pegar a matéria de conhecimento, aqui a parte de conhecimento geral, a banca ela traz o quantitativo de cada uma das matérias. Então a parte de português vale 15, inglês vale 5, etc. Agora, nessa parte aqui, a gente só sabe que vale 105 pontos, né? Então, o que eu fiz? Eu dividi de forma igualitária para todas as matérias. São 6 matérias, peguei 105 dividido por 6, vai dar 17,5 por matéria. Ainda que uma matéria, por exemplo, regimento interno da Câmara ou regimento comum do Congresso Nacional, venha com mais itens, mais questões, né? Vai aqui para 20, 23 pontos. Enfim, não vai chegar a 35, que é a pontuação da discursiva. Então, já de cara, a gente percebe que a discursiva, isoladamente, é a matéria que mais vale ponto nesse concurso. Não tem como deixar de lado essa preparação. E isso também se aplica para o cargo de contador, tá? Então, para contador, discursiva 35, ó, se a gente pegar e dividir aqui 105 por 5 matérias, a gente vai ver que vai ter 21 pontos aqui para cada uma das matérias, ainda que uma tenha mais pontos, 24, 25,5, ainda assim não chega no quantitativo que vai ser a prova discursiva. E também vale para o cargo de técnico em material e patrimônio, novamente a discursiva figurando ali como a que vai ter maior impacto. Tá? E muita gente pensa o seguinte, poxa, a discursiva ela vai cobrar conhecimento específico, então basta eu saber conhecimento específico, vou só estudar para conhecimento específico. Só que esse também é um outro equívoco. Por quê? Porque se a banca só quisesse saber o conhecimento da matéria de conhecimento específico, era só ela aumentar a quantidade de questões da prova de conhecimento específico. Ela não precisava fazer uma discursiva. Por que ela inseriu, então, uma discursiva? Porque ela quer saber se o candidato, além de conhecer o conteúdo, ele sabe escrever, ele sabe desenvolver um texto de forma clara, objetiva, concisa, correta, enfim. Então, ela quer saber se o candidato tem essa habilidade. E esse vai ser o diferencial. Por quê? Porque quando a gente pegar ali as redações que vão ser corrigidas, vários que vão ter redação corrigida sabem o conteúdo. Por quê? Porque são os melhores, foram os que conseguiram as melhores notas na prova objetiva. Só que não necessariamente todos vão conseguir passar na discursiva, porque talvez falte essa habilidade, talvez alguém tenha falado para ele, ó, só ver o conteúdo, não precisa treinar discursivo. E ele tem acreditado nisso e tem aí sem treinar e aí chegado lá no dia da prova e não conseguido finalizar a discursiva ou não fazer uma discursiva adequada nos moldes da banca FGV, tá? Então, é importante essa visão para a discursiva, a gente está aqui como concursado falando isso para você, que essa discursiva ela pode fazer a diferença, tá? Vamos dar uma olhada aqui por que ela vai fazer essa diferença, tá? A gente tem aqui a validade do concurso, que vão ser 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2 anos. E a gente tem aqui o quantitativo de vagas de cadastro de reserva e de redação corrigida. Se a gente analisar aqui, vamos pegar para o cargo de contador aqui, ó, analista legislativo, contador. A gente vai ter redações corrigidas, tá? Ao todo vão ser 50 redações corrigidas, ó, 37 para ampla, 10 para negro e 3 para PCD. Então aqui a gente tem 50 redações corrigidas, tá? Só que são 3 vagas, a princípio aqui no edital, 3 vagas. Só que a banca fala em um cadastro de reserva de 27, tá? Então se a gente pegar os candidatos que fizeram a redação corrigida, se todos conseguirem o mínimo, desses 50, só 27 vão para o cadastro, né? Mais os 3 aqui, então vai ficar 30. Beleza? Então, 30 candidatos vão ficar ali na lista. Os outros, eliminados do concurso. Tá? Então, vão ter 20 candidatos que talvez tenham conseguido os mínimos na discursiva, mas por não figurarem entre os 30 primeiros, que seriam os 3 mais o cadastro de reserva, vão ficar fora do concurso.
tá? Então, assim, a discursiva ela tem esse poder, né, de fazer com que você fique ali dentro, entre os candidatos que possam vir a ser chamados. Para o cargo de material patrimônio, a mesma coisa. Vou corrigir aqui, ó. Desculpa, 100 redações, tá? Tem previsão para 20 vagas, mas só 50 cadastro reserva. Então vão ser 70 que é o todo, né? Então 30 candidatos vão ser eliminados. E o mesmo vale também para a técnica legislativa. São são 300 redações corrigidas, né? A gente tem aqui 33 vagas, né? Mas vai formar um cadastro de reserva de 217. Ou seja, não vai ter como todos os candidatos aprovados na discursiva figurarem entre a lista de possíveis candidatos a serem convocados no concurso, tá? Então, assim, a discursiva, ela precisa ser boa. Sua discursiva precisa ser boa para que você não saia dessa lista de candidatos que vão ter redação corrigida. E melhor, né? Às vezes, poxa, pode acontecer de você não conseguir figurar entre os candidatos que estão dentro das vagas ou que estão no cadastro de reserva na prova objetiva. Talvez a objetiva não tenha sido tão boa, enfim. Mas olha o que a discursiva pode fazer. Tá? Esse aqui é o caso do Pedro. Ele fez o concurso da CGU, estudou com a gente, e por coincidência nesse concurso tinha uma peça técnica lá que a gente acertou o tema da peça. Né? E a peça, cara, estava muito parecida com um simulado que a gente tinha feito no nosso treinamento, um simulado inédito. E aí ele sabia essa prova, né? E aí conseguiu uma nota excelente. Então ele pegou, ele estava na posição 141 na prova objetiva. Aí ele ganhou 102 posições, porque tirou um notaço na discursiva e foi para 39 dentro das vagas. Então ele saiu de fora das vagas e com a nota da discursiva foi para dentro das vagas. E é isso que a gente vê acontecer muito. Aconteceu também no concurso do Senado Federal, aconteceu em praticamente todos os concursos, TCU, enfim. Então, gente, essa daqui vai ser o diferencial do seu concurso, tá? Às vezes, poxa, eu nem tô tão preparado para o objetivo, mas se você faz uma discursiva certinha ali, arrebenta na discursiva, você talvez consiga figurar ali entre as primeiras colocações e possa se tornar analista legislativo da Câmara dos Deputados, que, puxa, é um puta cargo, né? Beleza, então vamos lá. Então vamos agora afunilar um pouco essa análise e vamos falar da prova discursiva, tá? A prova discursiva vai ser composta por uma dissertação que vai cobrar conhecimento específico valendo para ser redigida em até 30 linhas. Ela vale 35 pontos, né? E para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 21 pontos. Quais são as matérias de conhecimento específico que vão ser cobradas? No caso de técnica legislativa, a gente tem regimento interno da Câmara dos Deputados, regimento comum do Congresso Nacional, que são as duas matérias, talvez as mais importantes, né, as mais quentes para cair nessa prova discursiva. Mas você também tem aqui Código de Ética, Ciência Política, Administração Geral e Administração Pública e Administração Financeira e Orçamentária. Tá? Então, essas são as matérias. Na parte de Administração Geral e Administração Pública e na parte de Administração Financeira e Orçamentária, a gente acredita que possa vir algo relacionado à atuação da Câmara dos Deputados. Né? Então, quando vai falar aqui de Administração Financeira e Orçamentária, talvez o enfoque de uma discursiva seja voltada para a parte de processo legislativo, né? Aprovação do orçamento, enfim, algo direcionado para essa linha, mas dentro da matéria de Administração Financeira e Orçamentária. Tá? Então, as matérias mais quentes para esse cargo, tá? Que eu chuto aqui, seria Administração Financeira e Orçamentária, Regimento Interno da Câmara e Regimento Comum do Congresso Nacional. Inclusive, a banca pode misturar essas matérias para cobrar um tema aí bem específico para esse cargo. Para o cargo de contador, tá? A gente tem aqui contabilidade geral e de custo, contabilidade pública, auditoria e controle, administração financeira e orçamentária e direito tributário. Tá? Quais são as matérias mais quentes? Logicamente, com contabilidade geral, tá? E contabilidade pública, porque está diretamente relacionada ao cargo. Tá? A parte de direito tributário pode ser cobrada ali numa análise de uma demonstração de resultado, por exemplo, em que a banca ela pede para o candidato calcular o lucro antes do imposto, né, e aplicar quanto seria esse imposto. Então ela cobra meio contabilidade geral junto com uma contabilidade com o direito tributário. Então talvez seja uma matéria quente aí também para esse concurso. E para o cargo de técnico em material e patrimônio, a gente tem aqui licitação e contrato, administração de recursos materiais, administração pública, AFO e estatística, tá? Tem gente que fala assim, não vai cair estatística na discursiva, não. A gente já viu cair estatística na discursiva. Logicamente, não é a nossa aposta, né? Mas no nosso treinamento a gente vai colocar uma outra questão de estatística ali para você
caso, né, seja cobrado uma questão dessa, você já sabe mais ou menos ali como responder, tá? Mas as matérias mais quentes aqui são licitações e contratos, né? Porque a tendência da administração pública agora é a terceirização, então você vai ter que contratar bem para que os serviços da área meio ali sejam prestados de forma adequada. Então, é uma parte muito importante para esse cargo, e a questão da administração de recursos materiais, que também é inerente ao cargo. Então, a gente tem aqui essas matérias. Agora, veja, são várias, tá? A gente tem aqui, eu marquei para você, as que a gente acha que são mais relevantes para o concurso, para cada um dos cargos, que pode vir a ser cobrado numa discursiva, certo? Já que vai ser só uma discursiva, a banca ela tem que cobrar um tema ali que garanta que ela vai selecionar o melhor candidato para aquele cargo. Porém, tá? Em concurso, a gente pode esperar qualquer coisa. Então não dá para ir para a prova, tipo assim, vou depender do tema. Se eu souber o tema, eu faço, se eu não souber, não faço. Não tem como, você tem que ir preparado para tudo, né? Mas não tem como você fazer uma discursiva de todas as matérias. Então o que a gente fez no nosso treinamento? A gente criou vai criar, né? E publicar ali semanalmente temas quentes para o concurso, né? Mas o candidato também vai ter acesso a técnicas de elaboração da discursiva, técnicas de chute. Então ele vai saber desenvolver uma discursiva, mesmo em um caso, né, que tomara que não aconteça com você, mas em um caso que a banca cobre um tema que ele não saiba, que não tenha domínio, né, um tema totalmente fora do que era esperado. Nesse caso, quem sabe discorrer, quem sabe desenvolver uma discursiva, quem sabe chutar, vai ter um melhor desempenho e pode ganhar várias classificações no concurso, beleza? Então vamos lá, como é que vai ser essa discursiva? Vamos primeiro analisar os enunciados da banca FGV, né, o que pode vir a ser cobrado. Inclusive tem uma questão aqui, que apareceu aqui, eu não vi, ó. Teórica ou prática? Tá? O que é isso aqui? A banca FGV, ela costuma direcionar. Vou cobrar uma questão teórica, vou cobrar uma questão prática. No edital do Senado, por exemplo, ela trouxe que vai cobrar uma questão teórica ou prática, então ela deixou aberto. Mas nesse edital, ela não falou nada sobre isso. Então, ela não falou se vai ser uma discursiva teórica ou prática. Logicamente, infere-se que pode cobrar tanto uma questão teórica quanto uma questão prática. Quando a gente fala de questão prática, a gente está falando de uma questão no estilo estudo de caso, né? Talvez seja uma nomenclatura mais simples, mais acessível para quem está na área dos concursos. Então, é uma questão de teoria ou uma questão no estilo estudo de caso. Ela não definiu como é que vai ser, então ela pode cobrar os dois modelos. E nesses enunciados aqui, a gente vai dar uma olhada nesses dois estilos de prova, tá? Essa questão aqui, ela foi aplicada pela FGV em 2022 no concurso do Senado Federal para o cargo de analista legislativo, processo legislativo. A gente retirou essa questão aqui lá da biblioteca, tá? Biblioteca de discursivas. É uma ferramenta do Você Concursado, tá? Em que você pode pesquisar questões discursivas aplicadas em provas anteriores. É um sistema de questões discursivas. Tá? Assim como tem sistema de questões da prova objetiva, aqui é só das discursivas. Então você entra lá e pesquisa algumas questões. A gente pegou essa questão lá. Dá uma olhada. Essa questão é do estilo prática. Tá? Por quê? Porque aqui, ó, ela vai contar para o candidato uma situação hipotética. Beleza? Então ela vai contar uma historinha. O presidente da República editou uma medida provisória, papapá. Esse diploma normativo, blá, blá, blá. Então ele vai contar uma historinha. Desculpa. E vai trazer uma série de informações nessa história. E aí, no final, ela vai vir com o comando da questão, que é essa parte aqui. No comando da questão, ela vai pedir para você aplicar seu conhecimento com base na historinha que ela trouxe. Então, ó, na condição de relator da matéria no âmbito da comissão mista, apresente manifestação com abstração de considerações em torno da relevância e da urgência da proposta legislativa, abordando a compatibilidade formal com a Constituição da República. Então, ele quer que você faça uma análise dos artigos, né? Então, aqui a gente tem artigo 1 da medida provisória, artigo 2 da medida provisória, e a emenda WW1 e a emenda WW2. Então, ele quer que você analise cada um desses artigos ou dessas peças normativas com base na Constituição Federal, para dizer se há constitucionalidade formal. Tá? Então, aqui a gente pode, né, entender que existem 4 tópicos. Por quê? Porque a banca pede para fazer essa análise em 4 pontos. Então, ó, A, B, C e D. Tá? Então, são 4 tópicos.
Como é que o candidato, quando pega uma situação dessa, ele tem que fazer? Primeiro, ele vai dividir o texto dele em 4 parágrafos. Um parágrafo para cada tópico. Então, no primeiro parágrafo, você vai responder o tópico 1, no segundo, tópico 2, no terceiro, tópico 3, no quarto, o tópico 4. Beleza? Então, você vai responder os tópicos, um parágrafo para cada tópico. Essa é a primeira regra. Ah, Bruno, introdução e conclusão, eu preciso trazer? Não, não precisa trazer. Ah, mas fala que é uma dissertação. Eu sei, porém, tá? E aqui é mais um pulo do gato, é mais uma estratégia de preparação. Como se trata de uma dissertação da FGV que cobra conhecimento específico, não há um aspecto no espelho de correção em que a banca ela vai avaliar a estrutura do gênero dissertativo. Tá? No seu espelho só vai ter a resposta correta aos tópicos, para ver se você acertou, e uma parte lá embaixo que chama abordagem geral, que a banca vai avaliar os aspectos de gramática. Então, se você cometeu vários erros, ela vai tirar pontos. Se você não cometeu muitos erros, ela vai deixar a nota máxima. É isso que vai acontecer no seu espelho, tá? Então, não tem um critério em que a banca vai avaliar introdução e conclusão. Logo, como são só 30 linhas e você precisa trazer o máximo de conteúdo possível para poder conseguir uma nota boa, você não vai fazer introdução e conclusão e vai usar as 30 linhas para responder os tópicos, tá? Então, você vai responder aos tópicos, um parágrafo para cada tópico. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia, e aí essa estratégia já é válida para uma questão em que a banca cobra uma situação prática, uma situação hipotética, que é a estrutura do parágrafo de desenvolvimento. A gente vai ver no nosso curso que a estrutura do parágrafo de desenvolvimento é tópico frasal, argumento principal, argumento secundário ou fechamento, beleza? Só que numa questão prática, a gente vai dividir o argumento principal em 2 partes, que é a parte que vai falar da regra e a parte que vai falar do caso concreto, onde a gente vai aplicar a regra no caso concreto, tá? E o tópico frasal serve para você responder diretamente, tá? Então vou pegar só um exemplo aqui, tá? Eu não lembro da resolução dessa questão, então vou trazer só informações gerais aqui para você, mas imagine que a gente vai responder o tópico 1, que fala do artigo 1º da medida provisória. Aí eu vou falar o artigo 1º da medida provisória, bem aqui, ó. Preliminarmente, destaca-se que no artigo 1º da medida provisória possui inconstitucionalidade formal. Vou já dizer que é inconstitucional. Ou, se for constitucional, vou dizer está em conformidade com a Constituição Federal. Então, eu vou trazer a resposta. E aí, só que eu vou ganhar ponto com isso? Vai, uma parte. Para você ganhar nota máxima na FGV, você precisa desenvolver a resposta. Aí eu vou pegar, então, e vou desenvolver. Conforme consta na Constituição, aí eu vou trazer a regra. Para tratar de tal matéria, é necessário isso. Eu vou trazer a regra que está prevista na Constituição. Apresentei esse fundamento, aí eu venho para o outro período, que é o que a gente chama de argumento principal, caso concreto. Agora eu vou analisar a situação. Na situação, verificou-se que aprovou a lei tal, mas sem observar tal requisito da Constituição. Logo, não há compatibilidade formal. Entendeu? Então eu pego aquela regra ali e aplico no caso concreto. No final eu posso pegar e reforçar isso que eu disse no início. Sendo assim, né, percebe-se que o artigo 1º deve ser declarado inconstitucional. Tá? Então, logicamente, eu estou trazendo aqui um exemplo, não é essa a resposta para a questão. A resposta vai estar, inclusive, lá na biblioteca, mas para fins de análise é isso que você precisa saber para esse tipo de questão prática. Mas existem também as questões teóricas. Eu trouxe aqui um modelo também, peguei lá na Biblioteca Discursiva do Você Concursado, FGV 2022, Senado, aplicado para o cargo de advogado. Veja que nesse caso, o comando da questão, ele é bem direto, tá? Então, ó, em matéria de sanções, aqueles que praticaram ato de improbidade administrativa, levando em consideração a Lei 429, dada pela 14.230 de 2021, que foi a alteração da 8429, né? Bem como a atual jurisprudência do STJ, responda aos itens a seguir de forma objetivamente fundamentada. Então, a banca ela não vai contar uma historinha. Ela só vai trazer o conteúdo, vai trazer o que está sendo cobrado e os tópicos. E aí, nesse caso, ela trouxe o quê? 2 tópicos, A e B. No primeiro tópico, ela pergunta se é possível que a sanção de proibição de contratação com o poder público extrapole o ente público lesado pelo ato de improbidade. E depois ela pergunta se são cabíveis medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial no cumprimento de sentença transitada em julgado proferida em ação de improbidade administrativa. Então ela cobra o conteúdo, né, o seu conhecimento sobre o conteúdo, de forma direta, sem rodeios. Nesse caso aqui, você não precisaria trazer, então, um argumento principal, o caso concreto. Bastaria você trazer a regra. Tudo que você sabe sobre esse conteúdo, você organiza nos parágrafos.
Ah, Bruno, e como que eu faria a estrutura desse caso? Porque só seriam, né, 2 tópicos, e são 30 linhas. Nesse caso aqui eram 20, mas imagine que fosse 30 linhas. Como é que eu faço? Divide em 2 parágrafos de desenvolvimento. Divide em 2 para ficar fácil, para o examinador olhar e achar a resposta a cada um. Ó, tem 2 tópicos, eu pedi 2 informações, ele trouxe um parágrafo para responder uma informação e outro parágrafo para responder outra. Ah, Bruno, mas vamos ficar parágrafos de 15 linhas, eu vou perder ponto. Por que que vai perder? Não tem critério nenhum no espelho de correção que faz você perder ponto. Então, se você escreve o parágrafo de forma organizada, né, clara, dividindo tópico parasal, argumento principal, argumento secundário, fechamento, se você faz essa divisão, o texto ele não fica cansativo, mesmo que o parágrafo seja longo, tá? Então, é isso que você precisa ter em mente, tá? Que aqui é estratégia de prova, você não vai ficar enrolando demais, inventando coisas, você vai fazer aquilo que a banca está pedindo de modo a aumentar a chance de você conseguir pontuar nessa redação da FGV, beleza? Então, essa seria a estratégia para você se preparar. Esses seriam os enunciados, né, e as estratégias para você responder esse tipo de questão. Logicamente, para você chegar bem preparado no concurso da Câmara dos Deputados, você vai precisar aprimorar essa técnica, né? Então, aprender essa técnica discursiva de forma mais direta, e isso inclui você conhecer como é que são os critérios de correção da banca FGV, né? Como é que você faz para poder montar um parágrafo de desenvolvimento, né, e também analisar alguns erros gramaticais principais, né, que mais acontecem em prova discursiva, para poder evitar perder ponto na parte de abordagem geral da FGV. Então você vai aprender isso aqui, essa técnica de escrita. Depois que você aprende essa técnica de escrita, aí você vai ter que resolver no mínimo 5 questões. E a gente coloca aqui 5 questões por conta do concurso em si, né? Um concurso da Câmara dos Deputados. Você vai estar concorrendo ali para um dos melhores cargos da administração pública. Então você vai estar concorrendo com os melhores. Nessa situação, você precisa estar bem preparado. Não dá para ir meia boca para um concurso desse. Então, a gente chuta aqui no mínimo 5 questões, tá? E como é que seriam essas questões? Não seriam simplesmente fazer as 5 e pronto, botar na gaveta. Não, você vai fazer uma dissertação, manda para correção e recebe um feedback. Depois que você recebe o feedback, né, você vai saber o que de fato você errou. E aí sim você vai poder melhorar. Aí você vai e faz uma outra redação. Né? Recebe uma correção e pô, de novo um feedback. Você vai fazer isso 5 vezes até o dia da prova. Porque aí você já vai receber 5 feedbacks, já vai saber quais são os seus pontos fracos, vai conseguir trabalhar em cima deles para chegar numa redação com maior qualidade no dia da prova. Logicamente, quanto mais correções você tiver, quanto mais redações você fizer até o dia da prova, melhor. Por quê? Primeiro, porque você vai ter mais oportunidade de melhorar, né, a escrita, vai ganhar tempo, vai melhorar a letra, etc. Segundo, porque você vai ver mais conteúdos. Então, você fazendo mais possível, você vai ver mais conteúdos e a chance de você ver um conteúdo que possa vir a ser cobrado no dia do seu concurso é grande, tá? Então, quanto mais você fizer, melhor. Aqui no Você Concursado, a gente montou uma metodologia, que é a Academia de Discursivas, em que você consegue ter uma redação corrigida por semana. Então, a gente vai atualizando os cursos da Câmara dos Deputados com um tema toda semana. Toda semana tem um tema novo. Então, você vai pegar esse tema, fazer e mandar para correção. Aí, no final da semana, você recebe a correção e faz o outro. Recebe a correção e faz o outro. Dá para você fazer isso até o dia da prova. E aí, imagina, você chegar lá no dia da prova com 10, 15 redações corrigidas, assim, o nível da sua redação vai ser maior do que da maioria dos candidatos, maioria dos seus concorrentes, tá? Agora, um detalhe. Né? Essa correção ela tem que ser feita com base no espelho da FGV, tá? Com as características da FGV. Pegar e corrigir com base em Enem, com base em outras bancas, pode vir a não representar de fato o cenário do seu concurso. Isso pode te prejudicar, porque, por exemplo, se for analisar com outra banca, alguém pode falar assim, faltou a introdução, e aí tira um monte de ponto de você, aí você começa a colocar a introdução na sua redação, sendo que não precisa para FGV, beleza? Essa seria a estratégia para você chegar bem preparado no dia do concurso. E por isso Você Concursado montou aqui os cursos, tá? Então a gente tem curso de analista legislativo, de discursiva, para técnica legislativa, para contador, para técnico em material e patrimônio, tá? E a gente vai ser... Quem é que vão fazer esses temas aqui? A gente tem aqui o Stanley, que fez vários temas para processo legislativo do Senado, ele é advogado-geral, advogado da União, né? E ele cravou essa questão de emenda, por exemplo, tinha uma bem parecida no nosso treinamento, então quem fez o treinamento, quando chegou no dia da prova, já viu que era um tema que conhecia.
Então é um cara muito bom na área e vai fazer temas inéditos aqui, vai liberar temas inéditos. Por cargo de contador, tem eu que trabalho no Tribunal de Contas do Distrito Federal e também vai ter o Reinaldo, que é mestre em contabilidade, analista do Banco Central, enfim, um cara sensacional, que tem muito conhecimento da área também e vai poder te ajudar nessa preparação. E no mesmo esquema, liberando temas inéditos ali, temas interessantes de provas anteriores também, que são relevantes, também vão ser disponibilizados no seu treinamento. E para o cargo de técnico em material e patrimônio, a gente vai contar com o hall também do Stanley, também do Reinaldo, meu, e a gente ainda tem mais uma série de outros professores concursados que a gente vai pedindo ali de acordo com o conhecimento, né? A gente tem o Marcelo Eustáquio que é fera em estatística, que vai fazer algumas questões, enfim. Então, assim, é um curso bem completo para realmente você chegar bem preparado para esse concurso, tá? E o que o curso vai ter? A gente vai ter técnica sucinta, tá? Técnica discursiva sucinta, que é aquilo que você precisa para poder responder bem essa prova. Temas para poder praticar, então um tema por semana vai ser liberado. Correções individualizadas utilizando o modelo da FGV. Né? Se você entrar pelo plano da Academia Discursivas, uma por semana. Se você comprar o curso Abuso, aí tem um quantitativo diferente. Mas você pode comprar depois outras correções, enfim, vai depender do seu estilo, da sua estratégia de preparação. E o interessante é que todos esses temas aqui disponibilizados para você praticar vão conter as propostas de resolução utilizando a nossa técnica de escrita, tá? Então todos os temas possuem resolução, possuem padrão. Então você vai fazer o tema, depois você vai ter ali a resposta daquele tema. Você vai saber o que era para ser respondido e também como responder utilizando a nossa técnica, tá? Então assim, é bem completinho, bem interessante, faz você ganhar muito tempo, em vez de você ter que ficar pesquisando essas questões e etc. Tá? E tudo isso está disponível a um preço acessível. Se você ainda não é aluno, você é concursado, o link está disponível abaixo desse vídeo. Se tiver ficado com alguma dúvida, pode mandar lá no meu Instagram, que é @prof.brunomarques, no @vocêconcursado do site, né? E também no nosso canal Academia Discursivas no Telegram, beleza? É isso, um forte abraço, bons estudos e, se Deus quiser, a gente se vê na próxima aula.